Glória a Deus. Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa noite nós vamos trazer uma palavra de Deus subordinando ao tema os dois fundamentos, os dois evangelhos. Você sabia que existem dois fundamentos espirituais e que a vida espiritual de todas as pessoas neste planeta está baseada em uma delas? Nas construções dos edifícios, o fundamento é o que define o tamanho, a altura e a robustez. Portanto, meus queridos, eu queria mostrar essa noite que o Evangelho diz que nós somos edifícios de Deus. Louvado seja Deus para sempre. E como edifício de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, verso 9, dependendo deste fundamento em que estejamos baseado, também será a nossa convicção espiritual. Louvado seja Deus para sempre. Então, o fato de não conhecermos este assunto é motivo pelo qual vemos muitas pessoas totalmente confundidas dentro destes lugares chamados de igreja, porque a Bíblia diz que a igreja somos nós. Então, eu quero trazer o conhecimento da igreja, a diferença entre ambos os fundamentos. E por que não se pode misturar isto? Porque se trata de coisas eternas. Então eu quero colocar um fundamento aqui essa noite. Após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, é feita uma divisão a ser e descer, antes da cruz e depois da cruz. Em todo o universo respeita-se esta divisão. Somente os chamados cristãos ainda não atentaram para esta verdade. Até Jesus de Nazaré cumpria-se a lei de Moisés. Jesus de Nazaré não era cristão, era um judeu que veio para os judeus e veio para cumprir a lei. Agora, após a sua morte e ressurreição, estabelece-se o novo pacto, a nova aliança, o cálice do Novo Testamento. Louvado seja Deus para sempre. Porque isso está escrito em Hebreus, no capítulo de número 8, verso do 10 ao 13. Porque esta é a aliança que farei convosco depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e em seus corações as escrevereis. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados, de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança envelhece a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelheceu e perto está de acabar, diz a palavra do Senhor. Que coisa interessante. O velho pacto, a lei de Deus para o seu povo, no velho pacto foi escrita em tábuas de pedra. Aqui nós começamos a entender o mistério, porque a lei se tornou velha, se tornou obsoleta, não foi promulgada,
era em tábuas de pedra, mas Deus começou a falar que as novas leis, o novo pacto, seria escrito nas tábuas do nosso coração. Porque em Jeremias 31 e 31 ao 34, Deus disse: minha nova aliança eu vou colocar na vossa mente e no vosso coração, louvado seja Deus para sempre. Então o que foi que ele fez? Ele pôs um fim a esta lei. E em Romanos capítulo de número 10 e o versículo de número 4, está escrito: Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. A lei de Moisés, que outrora era de mandamento, de ordenança, de proibição, e estava nas tábuas de pedra, ele tirou e colocou agora na nossa mente um novo mandamento. Então, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, os chamados apóstolos, os 12, não atentaram para esta divisão. Ele consumou aquele pacto na cruz, quando ele estendeu as suas mãos e disse: Pai, está consumado. Mas eles viveram com Jesus de Nazaré e não atentaram para aquela divisão. Assim como muitos hoje ainda continuam a dar validade à velha aliança, agora mesmo em seus templos, em suas reuniões, continuam dando validade à velha aliança da lei de Moisés. Então Deus decide escolher um homem, porque os 12 não podiam, por estar preso na lei, os judeus, em um evangelho chamado evangelho da circuncisão, o fundamento da lei, das obras, dos sacrifícios. Então Deus levanta outro. Deus escolhe outro homem para cumprir todo o seu novo conselho à humanidade. E este homem chamou-se o apóstolo Paulo. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, verso do 2 ao 4, olha o que o apóstolo Paulo diz: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, diz o evangelho. Então, queridos, Paulo recebeu o novo pacto. Eu quero chamar a atenção da igreja esta noite. O novo pacto não sai da boca de Pedro, não sai da boca de Tiago, não sai da boca de Bartolomeu, não sai da boca de Simeão, não sai da boca de João, nem de Mateus, nem de Marcos e nem de Lucas. Você tem que parar de ouvir estes homens e aplicar as palavras desses homens para os dias de hoje. Porque estes homens eram judeus e o evangelho que estava na sua boca tinha caducado. Cristo escolheu um novo homem, Paulo, para revelar o novo pacto, a nova dispensação. Eram duas mensagens para tempos diferentes, eram apóstolos para tempo diferente. É por isso que certa vez Paulo disse: se alguém pregar outro evangelho além do que eu prego, é maldito, é anátema. Você pode agora mesmo estar dentro de uma igreja ouvindo maldição, achando que é bênção para a tua vida. Você pode estar ouvindo os apóstolos de Jesus de Nazaré e aplicando os seus ensinamentos para os dias de hoje, quando na verdade isso é esterco, isto é maldição. Porque a nova aliança, o novo pacto, as palavras inefáveis saem da boca de Paulo. Paulo disse: se alguém pregar outro evangelho além deste que eu estou pregando, é maldito. Portanto, nós temos dois portadores,
duas mensagens: o evangelho do sacrifício e o evangelho da fé, revelado pelo Cristo ressuscitado. E nós vamos ver estes fundamentos agora. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo do 6 ao 8, ouça com cuidado. Paulo disse: e quanto àqueles, os 12 discípulos, que pareciam ser alguma coisa, os quais tenham sido no outro tempo, na lei, antes da cruz, nada me importa, nada me comunicaram de novo. Deus não aceita a aparência de homens. Estes digo que apareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Para aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com a eficácia para com os gentios. Louvado seja Deus para sempre. Então veja, isso aqui não é comida, leite, isso aqui é alimento sólido para os experimentados na palavra da justiça. Dois fundamentos, dois portadores. Pedro era o líder dos apóstolos da circuncisão. Pedro pregava a lei. Tudo que sai da boca de Pedro, tudo que sai da boca de Tiago, tudo que sai da boca de João, de Mateus, isso é lei. Você sabia que Mateus, Marcos, Lucas e João, estes evangelhos não é evangelho para a igreja depois da cruz? Você sabia disso? Ali está a lei, os rudimentos, os cerimoniais. Estes livros narram nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Portanto, Pedro, líder dos apóstolos da circuncisão, pregava a lei. Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão. Então, temos que entender que o que atuou em Paulo foi o mesmo que atuou em Pedro. Isso é uma evidência para mostrar que quem dirige isso é Deus. É Ele que está no comando. Paulo foi designado para comunicar a graça de Deus aos gentios. Agora, Pedro deveria dar continuidade ao seu trabalho com o evangelho da circuncisão para os judeus. E isso é doutrinalmente. Isso não se trata de raça. Em qual das duas classes você está? Você está dando ouvido aos discípulos de Jesus de Nazaré, a Pedro e aos 12? Ou você está ouvindo as mensagens que saíram da boca de Paulo? Porque aqui é onde está o segredo de todas as instituições religiosas neste planeta. É por isso que você está dentro de uma igreja agora e muitas vezes seu espírito não está completo, por causa dos sacrifícios, por causa das penitências, do pagar preço, dos jejuns, dos votos, celibatos, de pobreza, abstinência de alimentos. É tanto sufocar a tua alma que ela vive oprimida por causa da religião. Mas nunca te disseram que no evangelho da incircuncisão, do novo pacto, se vive pela fé sem as obras da lei. Porque está escrito: o justo viverá pela fé, mas os ímpios vivem por obra. E aí, estás obrando ou estás vivendo por fé? Porque isto é o fundamento do evangelho. Aqui está a ciência do novo pacto. Portanto, meus queridos e ouvintes da graça de Deus, são dois portadores, duas mensagens diferentes, que o sistema religioso mescla para misturar e enganar a sociedade e os cristãos. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 3:10. Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, pus o fundamento, e outro edificará em cima, mas cada um veja como sobre edificar.
Você sabia que o fundamento do Evangelho é Cristo? Ele é a pedra. Nós somos os edificadores. Nós estamos construindo esse templo, que somos nós. O templo é a morada do Espírito Santo. Mas há um conselho do apóstolo Paulo. Paulo disse: olha, o fundamento da igreja depois da cruz, o fundamento do novo pacto, só sai da minha boca. Vocês têm que parar de ouvir Pedro, ouvir Tiago, ouvir João. Estes homens foram pregadores em outra época. Nada eles têm para nos comunicar hoje. Agora vocês têm que ouvir as palavras que saem da minha boca, porque eu, como perito arquiteto, pus o fundamento, e outros, que são vocês, vejam como sobre edificar. E aí, como é que estás edificando a tua casa? Com o evangelho da graça, do novo pacto de melhores e superiores promessas, ou ainda estás buscando os tijolos da lei, as pedras, os rituais, os sacrifícios, as penitências, o jejum, os votos, os celibatos de pobreza, abstinência de alimentos, unção com óleo? Não sabes tu que já tens a unção dos santos? Não sabes tu que em Cristo agora nós estamos completos e perfeitos? Porque aqui está a ciência da graça de Deus. Este é o fundamento. E temos que ter muito cuidado. Eu quero lançar um alerta para você que está me ouvindo essa noite pela primeira vez. As consequências de misturar estes dois fundamentos deságua em tristeza, em pranto e em choro. Muitos que estão me ouvindo agora estão embaralhados em problemas, porque são vítimas de um sistema manipulador religioso, mentiroso, enganador, por líderes corruptos de entendimento. Então, nós estamos entrando agora em um campo muito sensível, um campo muito perigoso, o qual é chamado nos dias de hoje como cristianismo. Muitos falam esta palavra, mas não entendem o que é cristianismo. Pastor, e o que é cristianismo? Cristianismo é a ausência de obras. Muitas pessoas não sabem disso. Cristianismo é a ausência de obras. A ausência de obras, o velho pacto da lei de Moisés, você era justificado pelo que você fazia. No velho pacto da lei, se batizava com água para tirar os pecados. Hoje, no novo pacto, o batismo é com o Espírito Santo e com fogo, porque todos sabem, sem exceção, que depois da cruz, o que perdoa pecado é o sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo. Os pactos mudaram, e Paulo disse em Gálatas 4 e 5, que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Amém, louvado seja Deus para sempre. Portanto, meus irmãos, na lei de Moisés, vivia-se por sacrifício, vivia-se por batismo, vivia-se por imposição de mãos, vivia-se através da Páscoa, da Santa Ceia, do jejum, dos dízimos. Na nova aliança, você não é justificado pelo que faz, você é justificado pelo que crê. Quem crê, diga amém. Você não é justificado pelo que faz, você é justificado pelo que crê. E por que isso é tão importante? Você tem que se lembrar que Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. E quando eu digo que Cristo é o fim da lei, eu tenho que lembrar a igreja que Cristo é o fim das ordenanças, Cristo é o fim dos sacrifícios, Cristo é o fim da
Páscoa da ceia, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Eu tenho que entender que depois da cruz, o corpo de Cristo já não é mais um pedaço de pão e nem um copo de suco. O corpo de Cristo somos nós, a igreja, porque nós estamos na nova aliança, na nova dispensação. Louvado seja Deus para sempre. Eu sei que é impactante, principalmente para você que está me ouvindo pela primeira vez. Isso é muito forte, e eu avisei no início da pregação, isso aqui é alimento sólido para os experimentados na palavra da justiça. Louvado seja Deus para sempre. Então, nosso Senhor Jesus, Ele é o fim da lei, o fim dos sacrifícios, o fim das ordenanças. Então, misturar estes dois evangelhos causa transtorno. Misturar estes dois evangelhos traz um feitiço muito perigoso para a tua vida espiritual. Veja o que Paulo diz em Tito capítulo 1, versículo 10 e 11. Ouça com muito cuidado essa noite. Vamos ler. Abra sua Bíblia comigo em Tito capítulo 2, capítulo 1, versículo 10 e 11. Porque há muitos desordenados, faladores, vão e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por ganho desonesto, diz o evangelho. Então eu preciso identificar isso. Paulo disse que temos que ter cuidado, porque tem muitas pessoas enganando agora, faladores, dizem que são pregadores, mas são faladores, são enganadores. E Paulo ainda diz, principalmente aqueles que estão pregando a mensagem da circuncisão. Quem são eles, pastor Everaldo? Quem é que está pregando a circuncisão nos dias atuais? Quem é que está depois da cruz? Qual é a instituição religiosa que depois da cruz continua pregando o evangelho da lei, que se consumou na cruz? E o que é a circuncisão? A circuncisão é batismo com água, unção com óleo, imposição de mãos, jejum, pagar preço. Isso é circuncisão. Isso é lei, isso é rudimento, isso é obra morta, conforme Paulo disse em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, vamos deixar de lado os princípios elementares da doutrina de Jesus de Nazaré, vamos abandonar, vamos avançar para o que é perfeito, e não lançando de novo estes fundamentos de arrependimentos, de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Tudo isso é obra morta, e isso faremos se Deus o permitir, mas Ele não permitiu. É hora de acordar. Portanto, esses líderes corruptos são enganadores, faladores. Quando falam para a igreja, falam a circuncisão. Muitos de vocês que estão me ouvindo agora vivem em sacrifício, vivem em débito, em espírito de condenação, porque não é o evangelho do novo pacto que está sendo pregado, porque quando o evangelho chega, há liberdade na tua mente, na tua casa, no teu lar, nas tuas finanças, todas as correntes se partem, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, temos que ter cuidado quando estamos ouvindo o evangelho, porque Paulo, quando chega em Gálatas, no capítulo de número 3, verso do 1 ao 3, olha o que Paulo diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós
perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós, só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Olha o que Paulo está dizendo. Todo o sistema religioso atual, nos dias atuais, está enfeitiçado e enfeitiçando os irmãos. Por quê, pastor? E eu quero chamar a sua atenção, porque todos, sem exceção, todos têm os olhos fixados em Jesus de Nazaré. Todos estão olhando para o judeu que andou pelas ruas da Galileia. Todos estão enfeitiçados, estão cobertos pelo véu que cobre as nações. Agora mesmo tem gente cantando o hino para Jesus de Nazaré. Agora mesmo tem gente cantando o hino para Jesus de Nazaré. Eles estão enfeitiçados. Agora eu quero chamar a tua atenção, chacoalhar a tua alma e trazer a revelação do Espírito, porque o apóstolo Paulo era o representante legal do Cristo ressuscitado, do Cristo vitorioso. Porém, os discípulos de Jesus de Nazaré insistiam em apresentar Jesus de Nazaré. E Paulo sabe de nada. Quem andou com Jesus de Nazaré nas ruas de Nazaré fui eu. Eu andei com Jesus de Nazaré, eu vi ele curar os enfermos, curar os leprosos, expulsar demônio. Eles não suportavam Paulo vir com um evangelho maior do que o deles. Só que eles não entenderam o mistério. Então, quando Paulo chega em Roma, sacode os alicerces de Roma, abala a estrutura do judaísmo, abala a estrutura do Império Romano, com uma mensagem que sacode toda a teologia por terra. E eu quero sacudir essa teologia atual por terra, porque quando Paulo chega em Roma, ele diz assim, Romanos capítulo 7, versículo 4: escute, o teu pastor não quer dizer isso, o teu líder religioso não quer dizer isso, o teu dirigente do ciclo de oração não quer dizer isso, mas a Bíblia diz, e nós vamos falar esta noite. Olha o que Paulo diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que coisa tremenda, amado. Paulo insultou os discípulos de Jesus de Nazaré. Paulo queria chegar em Roma, mas está escrito que os discípulos de Jesus de Nazaré perseguiram a Paulo para tentar matá-lo. Havia uma resistência muito grande, houve um conflito apostólico que os pastores não querem revelar. Paulo disse: eu tinha muita dificuldade de chegar em Roma para que os irmãos vissem o meu rosto, mas por causa dos discípulos eles ficavam me perseguindo. Mas quando Paulo enfim chega em Roma, Paulo diz: olha, esse Jesus de Nazaré, que vocês andaram com ele nas ruas de Nazaré, vocês têm que tirar os olhos dele, porque esse aí vivia com o corpo em ignomínia, esse não era cristão, esse vivia pelas obras da lei, porque ele mesmo disse: eu vim para cumprir a lei. Agora, a partir de agora, vocês têm que tirar os olhos deste Jesus para olhar para outro, para aquele que ressuscitou dentre os mortos. Aquele que ressuscitou. Então, eu quero dizer à igreja esta noite que existem dois fundamentos, que existem dois evangelhos, um de obras e um de fé. Um evangelho de obra e um de fé. Nos dias atuais, a maioria dos crentes acreditam no evangelho de obra, na lei da meritocracia, por causa da compulsão de desordem cristã que está havendo dentro das igrejas. O povo acredita mais naquilo que eles fazem para Deus do que no que Cristo tem feito por nós há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Portanto, há um de fé e um de obra. Há dois evangelhos,
dois fundamentos. As igrejas agora, nesse momento, estão cheias em vários lugares de crentes falsos. Falsos crentes, que não crêem no Cristo ressuscitado, porque são crentes de obras. Eles creem em sacrifício, eles creem em subida no monte, em carregar, em tomar copo d'água, em galho de arruda, em oração do descarrego, em culto de libertação. Eles negam todo o sacrifício da cruz. Eles creem em batismo com água, eles creem num pedaço de pão feito por mão humana, mas eles não creem que o corpo de Cristo somos nós. Eles negam a cruz, negam o sacrifício, negam a obra redentora da cruz do Calvário. Portanto, estes são os dois fundamentos: o evangelho de fé e o evangelho de obra. Um evangelho no qual requer o teu esforço, e o outro evangelho que diz para ti: crê somente, porque tudo já está consumado. Quem crê que tudo já está consumado, dê um glória a Deus essa noite, louvado seja Deus. Um evangelho que é o das obras, o da circuncisão para os dias atuais, este te traz transtorno, este traz culto psicótico. Quantos crentes não estão com esquizofrenia dentro das igrejas agora, simulando o Espírito de Deus e dizendo que é Deus, quando na verdade é a carne reinando dentro das igrejas, porque são falsos crentes, falsos irmãos, vivem de obra, nega a cruz, nega Jesus, não crê no que está escrito na palavra, não conhece nem tem intimidade com Cristo ressuscitado, porque se tivesse, abandonava as obras e vivia pela fé, crendo em Jesus Cristo, louvado seja Deus. Portanto, o evangelho da circuncisão, o fundamento da lei, que sai da boca dos 12 apóstolos para os dias atuais, isso te traz transtorno, isso te traz culpa, isso te traz dívida. É por isso que muitos estão dentro das igrejas e vivem em opressão, vivem em escravidão, vivem com um fardo pesado. E é por isso que você vê uma linguagem muito comum dentro dessas igrejas: irmão, ser crente é tão difícil, tem que pagar o preço. Olha que coisa, eles dizem que tem que pagar o preço, eles se esqueceram que Cristo morreu, ressuscitou e o preço já foi pago na cruz do Calvário. Não temos que pagar nada, isso se manifesta pela fé em nós. Portanto, meus irmãos, em Cristo Jesus, Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, escuta o que Paulo diz: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: olha, vocês têm que entender o evangelho da lei e o evangelho da graça. Estão transtornando o evangelho de Cristo. O que é que eles fazem? Eles mesclam o evangelho da lei com o evangelho da graça, mistura os pactos, mistura a cronologia de tempo, anunciando coisas que já aconteceram como se fosse acontecer novamente, e o povo vive debaixo de medo, debaixo de temor, debaixo de escravidão. O povo dorme pensando no diabo, o povo vê vulto, vê demônios, vê vozes, porque esse é o tripé que sustenta o sistema religioso: diabo, pecado e inferno. E eu quero dizer a ti esta noite que Jesus foi à cruz, e na cruz ele destruiu o diabo, destruiu o pecado, destruiu a morte, e a Bíblia diz que nada tem poder sobre Cristo, mas nada. Então essa noite eu quero encerrar te convidando para reinar em vida por intermédio do evangelho do novo pacto. Louvado seja Deus para sempre. Viver o evangelho do Cristo ressuscitado, a graça de Deus, para aprenderes a desfrutar de uma vida abundante, sabendo que Cristo fez todas as coisas e consumou uma obra perfeita e completa na cruz. Cristo fez todas as coisas novas, e agora você está abençoado, você está liberto. Se você entender que você está depois da cruz, que o pacto foi consumado, Paulo te dá mais um conselho. 2 Coríntios 5 e 7,
Olha o que Paulo diz para encerrar. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, a lei já passou, o batismo com água já passou, o pedacinho de pão da Páscoa, da ceia já passou, o dízimo da lei de Moisés já passou, a unção com óleo já passou, o Espírito já está dentro de nós. Tudo isso que a lei fazia, você tem que abandonar para servir ao ressuscitado. Agora nós vivemos pela fé, sem as obras da lei. Agora vivemos sem sacrifício, sem penitência. Agora o templo somos nós, não é instituição religiosa, não é prédio feito de tijolo e cimento e de pedra. Nós é quem somos a igreja. Agora o batismo é pelo Espírito e é só um. Agora a imposição de mãos se torna obra morta, porque a unção de Deus já está sobre nós. Todos nós somos sacerdotes reais, agora estamos em Cristo. Paulo diz que nele estamos completos e perfeitos. E Paulo diz, se você está em Cristo, olha o que diz, nova criatura é. As coisas velhas da lei de Moisés já passaram. Não pode haver prática mais da lei de Moisés na tua vida. E agora, eis que tudo se fez novo. Convido toda a igreja de pé essa noite. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Eu quero declarar que há uma nova mudança na tua vida esta noite, pelo poder do Evangelho da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque todas as coisas se fazem novas agora. Abra-se os ouvidos espirituais, abra-se os olhos agora, surdo ouçam, mudos falem, porque a vós é anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Louvado seja Deus.